Temos nossa programação para transmitir a propaganda gratuita do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo, de acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. E dentro de 17 minutos assista Renascer, capítulo inédito. Vote nos dois. Aqui deste lado, República é 2. E deste outro lado, o 2 é presidencialismo. Vote nos dois. República e presidencialismo. Para que você possa votar sempre. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para reafirmar nossa certeza de que com a participação de cada um de nós, escolhendo o presidente pelo voto livre e direto, o Brasil vai para frente. Um país como o nosso, com tudo que tem para dar, precisa apenas de comando firme e seguro e de seriedade por parte dos governantes. E se olharmos para a nossa história, vamos ver que quando existe liderança e competência, o caminho natural do Brasil é o desenvolvimento. O governo de Juscelino Kubitschek é a prova disso. Sorriso franco, conversa solta e um carisma que envolvia a todos. Juscelino Kubitschek enxergava longe, tinha um projeto para mudar o Brasil. Era um líder e tinha nas mãos a força do presidencialismo. Com a autoridade do voto de cada brasileiro, pôde levar o país ao desenvolvimento. Juscelino abriu estradas, interligou o Brasil de ponta a ponta. Com seu prestígio, conseguiu lá fora o dinheiro que faltava para as obras que o povo tanto esperava. Com Juscelino vieram as fábricas de eletrodomésticos para o conforto das nossas famílias. Vieram também as usinas hidrelétricas, as siderúrgicas e as montadoras de automóveis. Com Juscelino, as cidades brasileiras cresceram, novas cidades surgiram. Com sua ousadia, Juscelino foi capaz de construir uma nova capital bem no coração do Brasil, como uma visão plantada na paisagem do Cerrado. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. O governo de JK marcou a história do Brasil. Foram nossos anos dourados. Presidente JK, sua obra vai ficar para sempre na memória dos brasileiros. Juscelino Kubitschek pôde exercer o presidencialismo em sua plenitude. Só um presidente legítimo, eleito pelo voto de cada brasileiro, seria capaz de implantar no país as mudanças que Juscelino implantou. Mudanças que levaram o Brasil a uma era de progresso e desenvolvimento. A mulher de Juscelino, dona Sara Kubitschek, ao saber que a Frente Republicana Presidencialista queria prestar uma homenagem a JK, fez questão de dar ao programa Direta Sempre esta declaração. Eu sou presidencialista por vários motivos. O maior e o mais importante é porque Juscelino Kubitschek era presidencialista. E ele, no presidencialismo, pôde realizar coisas notáveis. E o sistema que vai tornar possível que outros continuem realizando é o sistema presidencialista. Sou presidencialista até o último dia. Presidencialismo é isso, meus amigos. O povo votando direto, participando, escolhendo seu representante legítimo, o presidente. E a confiança de cada voto, permitindo que esse presidente possa pôr em prática os projetos que todos nós aprovamos votando nele. Nós temos certeza que no dia 21 de abril, cada brasileiro vai garantir com voto na urna o seu direito de continuar decidindo os destinos do Brasil. Diretas sempre, votando na República e no presidencialismo. Vote nos dois. Aqui deste lado, República é 2. E deste outro lado, o 2 é presidencialismo. Vote nos dois. República e presidencialismo. Para que você possa votar sempre. Termina aqui o programa Direta Sempre da Frente Republicana Presidencialista.
verdade que esta nossa frente, que propugna pelo presidencialismo, é uma frente pluralista. Vários partidos a integram. E é exatamente por isso que nós fizemos questão de deixar clara a nossa identidade. É que o nosso presidencialismo não é o mesmo presidencialismo dos demais partidos que integram essa frente. Não. O nosso presidencialismo quer aprofundar a democracia brasileira e não servir às suas oligarquias. O nosso presidencialismo traz uma experiência histórica. Nós não vacilamos quando denunciamos o plano cruzado, quando denunciamos o plano Collor. O nosso presidencialismo é socializante. É o presidencialismo do povo brasileiro. O nosso presidencialismo é socialista e democrático. Ele é autenticamente de esquerda e quer passar a limpo este país. Diga não ao parlamentarismo e à monarquia. Vote presidencialismo, vote república. Boa noite, Brasil. No ar, o programa da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Você sabe o que é um cheque em branco? É um cheque que você só assina. Quem preenche gasta como quiser é outra pessoa. Você que está pensando em votar no presidencialismo, já percebeu que vai dar um cheque em branco para eles? Sim, porque cada um dos presidencialistas fala em mudança do modelo. E cada um defende o seu próprio modelo presidencialista. Como se fosse o dono do Brasil. Um verdadeiro saco de gatos. O nosso presidencialismo não é o mesmo presidencialismo defendido por esse pessoal todo aí. Inclusive, queremos deixar claro que não é o presidencialismo, por exemplo, do Quércia. Não é o presidencialismo de Antônio Carlos Magalhães. Não é o presidencialismo do próprio Lula, porque a rigor ele é até parlamentarista. Que confusão, não é verdade? Nem mesmo estando do mesmo lado, eles conseguem se unir. E quem está pensando em votar no presidencialismo, vai votar no modelo de quem? No modelo do Quércia, no do Lula, no do Antônio Carlos Magalhães, no do Brizola, ou quem sabe no modelo do Marco Maciel. Votando no parlamentarismo, você não estará passando um cheque em branco para ninguém. Você estará, isto sim, assinando embaixo deste documento, o modelo da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Aqui, as regras estão claras e definidas. Este modelo foi registrado no Congresso Nacional e no cartório do 2º Ofício em Brasília. Se você quiser receber o seu, escreva para a Caixa Postal 6242 Brasília, que nós lhe mandamos pelo correio. Mas como as dúvidas continuam, escolhemos hoje 3 das perguntas mais frequentes para responder aos eleitores. E convidamos o ministro da Previdência, Antônio Brito, o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, e o deputado federal José Serra, para que comentem cada uma delas. O que faz o primeiro-ministro no governo parlamentarista? O primeiro-ministro é responsável pela execução do plano de governo. No presidencialismo, vocês estão acostumados. É inevitável. Forma o governo e aí começa um grupo de ministros aqui, outro grupo ali. Há uma disputa. No parlamentarismo, o parlamentarismo tem um técnico, tem um coordenador, que é o primeiro-ministro. E ele decide democraticamente. O governo tem que saber o que vai fazer, reúne o Conselho de Ministros, o primeiro-ministro técnico, o coordenador, bem, discute, decide. E aí o governo inteiro caminha na mesma direção. Assim, o país também tem chances de caminhar para frente e numa só direção. Qual é a função dos deputados no governo parlamentarista? Os deputados que aprovaram o plano de governo apresentado pelo primeiro-ministro estão automaticamente obrigados a aprovar todas as medidas necessárias à execução desse plano. Como eles são maioria, pois do contrário o plano não teria sido aprovado, tudo funciona de forma rápida e sem empecilhos. A minoria
cabe a tarefa de fiscalizar e criticar. Como você vê, no parlamentarismo, os deputados passam a ter mais responsabilidades. Mas, ao contrário do que se crê, não tem nenhum poder a mais. E, em troca, tem que atuar, trabalhar com mais seriedade e mais intensamente. Por isso é que os deputados mais fisiológicos, aqueles do troca-troca, do dando é que se recebe, têm horror ao parlamentarismo. Os deputados mais sérios e trabalhadores são praticamente todos parlamentaristas. O parlamentarismo não dá mais poder ao Congresso, não. Dá, isto sim, mais responsabilidade. E disto o Brasil precisa. E se o plano de governo não estiver funcionando, o que acontece? Nesse caso, podem ocorrer duas hipóteses. A primeira, se não estiver funcionando por culpa do primeiro-ministro, a maioria dos deputados pode solicitar ao presidente a imediata substituição do primeiro-ministro. A segunda, se a maioria dos deputados que aprovou o plano de governo estiver impedindo, de alguma forma, a execução das medidas necessárias ao bom funcionamento do plano, o primeiro-ministro pede ao presidente a dissolução do Congresso e a imediata convocação de novas eleições para deputado. O papel do presidente da República no sistema parlamentarista é muito importante. Ele é o moderador, é o homem que dá equilíbrio ao país. E se o primeiro-ministro não estiver atuando de forma satisfatória, pode até ser um sujeito honesto, bem intencionado, dedicado, mas se ele não estiver dando resultado, ele cai fora. Agora, se ele estiver se conduzindo bem e o Congresso, os deputados estiverem atrapalhando, quem cai fora são os deputados. Os deputados não têm o direito de atrapalhar o país. E no parlamentarismo, o mandato deles não é fixo, não. Eles podem voltar para casa a qualquer momento. Ou o deputado trabalha ou volta para casa. Amanhã a gente continua. Boa noite. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Você acredita que ainda tem gente por aí que acha a monarquia uma coisa do passado? Gente que ainda pensa que o rei e a rainha vivem isolados no castelo, na maior mordomia, cercados por uma corte caríssima. Brincadeira, né? Tem mais, hein? Dá só uma olhadinha nessa reportagem. Você vai conhecer a vida, o dia a dia de uma rainha que ajudou a transformar sua nação numa das sociedades mais desenvolvidas do mundo. Toda essa festa é para comemorar a data mais importante da Dinamarca. E aqui, esse dia não festeja nenhum herói, nenhuma revolução, nenhuma batalha. A data mais importante da Dinamarca lembra o dia em que foi promulgada a Constituição do país, 145 anos atrás. Porque para os dinamarqueses, o sentimento de justiça, as próprias leis do país, são muito mais importantes do que uma batalha, um herói ou uma revolução vitoriosa. E esse respeito às leis, esse respeito às liberdades individuais, é a consequência de uma estabilidade política e social que só foi possível graças à monarquia. O Reino da Dinamarca é o mais antigo da Europa. Tem mais de 1000 anos. E a rainha atual, Margaret II, assumiu o trono em 72. Uma pesquisa recente do Instituto Gallup de Opinião mostrou que 93% da população apoiam e confiam na sua rainha. Uma confiança mútua que permite que a rainha saia normalmente às ruas, sem nenhuma pompa, sem nenhum aparato de segurança. Todo esse carinho é o resultado de um trabalho dedicado da rainha ao longo desses 21 anos de reinado. Ela começa o dia lendo toda a correspondência. E 3 vezes por semana, Margaret abre as portas do palácio para audiências públicas. Qualquer um mesmo, pode ser recebido pela rainha, que vai ouvir as suas queixas, os seus problemas, a portas fechadas, sem a interferência de ninguém. Como chefe de Estado, a rainha também tem uma ligação forte com a cultura do povo dinamarquês. Ela e o marido traduziram as obras completas da escritora francesa Simone de Beauvoir. Além disso, Margaret II ilustrou uma edição especial do Mago dos Contos Infantis,
o dinamarquês Hans Christian Andersen, e desenhou todos os figurinos de uma série de televisão que tratava de lendas nórdicas. A rainha, como em todas as monarquias parlamentares, não tem partido político e faz questão de mostrar seu respeito a esta norma. Todos os anos, ela e a família comparecem à sessão inaugural do parlamento, mas ficam sentados nas galerias como se fossem espectadores comuns. Hoje, a Dinamarca é um país com um dos maiores padrões de vida do mundo. A renda per capita é de 26 mil dólares, 13 vezes maior do que a do Brasil. Um país onde existe amparo à velhice, seguro-desemprego e onde educação e saúde são de graça. Para os dinamarqueses, esse bem-estar social se deve à estabilidade do regime, uma estabilidade que atravessa gerações. Daqui a pouco vai ser a vez do príncipe herdeiro, um jovem que está sendo cuidadosamente preparado para ser rei. Ele frequenta uma escola pública de Copenhague e, aos 18 anos, serviu o exército, correndo os mesmos riscos dos outros recrutas. Volta e meia ele participa, junto com a rainha, das reuniões do gabinete. E aos 21 anos, foi formalmente apresentado à nação como príncipe herdeiro. E esse dia foi uma festa para um povo que sabe que a sucessão na monarquia é a garantia da continuidade de um reinado de 1000 anos, que deu à nação segurança, justiça social e amor à liberdade. Dia 21 de abril, vamos votar com tudo em cima. Deste lado da cédula, faça um X na monarquia. Deste outro lado, marque o X no parlamentarismo. Chega de ficar por baixo. Vamos dar a volta por cima. É assim que o Brasil vai recuperar sua majestade. É assim que vamos votar no rei. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Quem vê cara não vê coração.